Tem duas histórias correndo paralelamente em Brasília e as duas dizem muito sobre como a capital e a opinião pública se movem quando se pensa no papel das mulheres na alta cúpula do poder. De um lado, Lula precisa indicar um novo ministro ou ministra para o Supremo Tribunal Federal, depois da aposentadoria antecipada de Luiz Roberto Barroso. De outro, o governo federal publicou um decreto que reorganiza a estrutura do gabinete pessoal da presidência para ampliar o suporte às atividades públicas da primeira-dama, a Janja. A indicação para o Supremo mexe com a arquitetura institucional do país pelos próximos anos. O decreto mexe mais com a percepção política e simbólica de como Lula enxerga as atribuições das primeiras-damas em geral e da sua mulher em particular. A socióloga Rosângela Lula da Silva, a Janja, nunca escondeu que gostaria de ter mais funções durante o mandato do marido. Não raro, ela exagerou ao tentar chamar a atenção para si, a ponto de conquistar antipatias até mesmo na esquerda, com a sua postura um tanto deslumbrada diante do poder. Mas ela também nunca se furtou a dizer que queria ampliar essa atuação de forma institucionalizada, regulamentada, com um gabinete próprio, a exemplo do que já acontece em muitos países, como nos Estados Unidos. As coisas podem ser verdades simultâneas. E sim, também é verdade que outras primeiras-damas brasileiras optaram por ser mais discretas ou por atuar de forma restrita, em papéis de cunho predominantemente social em vez de político. Pois bem, o decreto de Lula regulamenta parte dessa atuação da Janja e, por óbvio, das futuras primeiras-damas. E cá entre nós, o timing para fazer isso não podia ser pior. Quando Lula tenta oficializar o protagonismo de Janja, ele oferece munição barata para a oposição no melhor momento de seu governo em termos de popularidade. Mesmo que juridicamente o decreto não crie nenhum poder irregular, os grupos e os perfis bolsonaristas e da oposição em geral estão alvoroçados. Claro que, acuados, eles estavam de butuca, espiando, à espera de qualquer deslize. E nem precisaria ser um deslize, na real. Mas eles estavam esperando para tentar reverter a boa onda do governo federal. Janja é alvo preferencial dos ataques. Ela os chama, os facilita, é verdade. Mas ela também representa, enquanto uma mulher de esquerda, tudo que a direita reacionária mais abomina. Todos os riscos, todas as frases que os conservadores consideram ameaçadoras, tá tudo nela. Então, pegue esse combo e some a ele uma camada bem generosa de hipocrisia. Porque na mesma linha de mais de uma verdade possível ao mesmo tempo, também é fato que se teve uma primeira-dama que atuou politicamente de formas bem pouco institucionais, foi Michele Bolsonaro, né? E aí que entra meu ponto central. Se Lula quer realmente contemplar as mulheres, inclusive Janja, e deixar um legado, o caminho possível para fazer isso em 2025 não é o atalho simbólico de um decreto em favor da primeira-dama, mas seria o gesto institucional profundo de indicar uma mulher para o Supremo. Agora, urgentemente. Você concorda? Discorda? Então, fica aqui comigo que eu quero falar disso mais um pouco. Eu sou a Flávia Tavares, editora do Meio. Aqui a gente fala muito de política, de democracia, de divergência de opiniões com respeito para construir ainda mais democracia. Só que essa mensagem não é a favorita dos algoritmos, né? A raiva, o engajamento só com a própria turma, tudo isso é favorecido pelas redes e a gente que tenta furar essa bolha acaba ficando meio escondido. Se você acredita nesse tipo de jornalismo aqui, de debate, um jeito de nos ajudar é curtindo os nossos vídeos, é seguindo as redes do Meio, é compartilhando com os amigos. Outro é sendo um assinante premium, pagando só R$15 por mês e recebendo um monte de conteúdo exclusivo produzido por nós. Assine hoje mesmo!
coisa? Vamos limpar o terreno da desinformação? Nas redes sociais circulou a ideia absurda de que o decreto 12604 daria à Janja, abre aspas, os mesmos poderes do presidente. Isso é obviamente falso. O que o decreto faz, segundo o próprio texto publicado no Diário Oficial e confirmado pela checagem do Aos Fatos, é ampliar o acesso de Janja aos serviços do gabinete pessoal da presidência, tais quais agenda, cerimonial, correspondências, acervo privado, apoio logístico. Isso não cria cargo, não delega assinatura de atos de governo, não permite nomear ministro, promulgar lei, nada disso. A Advocacia Geral da União já havia publicado uma orientação normativa em abril, dizendo que o cônjuge do presidente, qualquer cônjuge, pode representar o país em compromissos simbólicos, sociais, diplomáticos ou culturais, mas sempre em nome do presidente, nunca com uma autonomia executiva. Ou seja, juridicamente, o decreto é limitado e coerente com o papel histórico das primeiras-damas. O problema é político. Num fim de mandato, com a oposição armada para 2026, qualquer movimento que pareça ampliar poder familiar se transforma em rótulo do tipo gabinete paralelo, aparelhamento, nepotismo, e essas palavras já estão prontas na boca dos adversários. Lula sabe que governar também é comunicar, e ampliar a estrutura em torno de Janja, mesmo que apenas administrativa, já seria desafiado pela oposição de forma barulhenta em qualquer momento. Ao fazer isso agora, Lula alimenta o discurso do bolsonarismo justamente no momento em que desfruta de seu melhor desempenho nas pesquisas sobre a aprovação de seu governo, e quando deveria estar se fortalecendo para negociar as pautas do Planalto no Congresso e a escolha para o Supremo. Agindo assim, Lula abriu espaço para a narrativa de que age na base do personalismo, bem quando estava surfando na onda do ricos contra pobres, do Congresso inimigo do povo e etc. Vamos frisar a parte que a oposição escolhe esconder e lembrar de alguns highlights da carreira de primeira-dama de Michele Bolsonaro, que tem sido, estrategicamente, uma das mais vocais no embate com Janja, e é só por isso que eu decidi lembrar essa carreira. Teve o episódio que lhe rendeu o apelido de Micheque. O Ministério Público investigava Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro, apontado como operador do esquema de rachadinha nos gabinetes da família, e naquela época foram encontrados depósitos de R$89 mil na conta de Michele, entre 2011 e 2016. O próprio Bolsonaro disse que era o pagamento de um empréstimo. A investigação acabou arquivada pelo Supremo Tribunal Federal porque a Procuradoria-Geral da República, comandada por Augusto Aras, sempre ele, pediu o arquivamento. Em outro episódio, a revista Cruzoé publicou e-mails em que assessores da presidência encaminhavam à Caixa Econômica Federal pedidos de empréstimo para empresas amigas de Michele, com a frase, abre aspas, a pedido da senhora Michele Bolsonaro. A reportagem mostrava que comerciantes e empresários do setor de serviços recebiam crédito com juros baixos após a intervenção da então primeira-dama. Como é que a gente classifica isso? A atuação política que chama? Mas vamos ao ponto mais relevante para essa comparação aqui. A indicação de André Mendonça no Supremo Tribunal Federal. A Folha de São Paulo mostrou com detalhes como Michele foi uma das principais fiadoras dessa indicação. A vaga estava travada, havia disputa dentro do governo. O senador Flávio Bolsonaro, por exemplo, queria premiar Augusto Aras por seus serviços. Mendonça quase caiu. Segundo relatos ouvidos pela Folha, Michele pressionou o marido para manter a indicação. Pastores evangélicos se mobilizaram, fizeram romaria nos gabinetes do Senado, oraram nos corredores, exigiram que Bolsonaro se empenhasse nessa aprovação.
No dia da votação no Senado, Michele estava dentro de um gabinete de senador, do senador Luiz do Carmo, comemorando a vitória com gritos de glória a Deus e abraços emocionados. A cena viralizou, pode procurar. Líderes evangélicos como Silas Malafaia disseram publicamente que Mendonça foi unanimidade no mundo evangélico e que quem fosse contra ele não tinha representatividade. Isso é ou não é atuar politicamente para moldar o Supremo Tribunal Federal? Ou seja, a ideia de que primeira-dama não deve fazer política só aparece quando se trata da Janja. Quando era Michele, era chamado de engajamento, de mobilização da fé, de protagonismo feminino. Tanto Michele era política que se habilitou para, assim que o casal Bolsonaro saiu do governo, ser catapultada a presidente do PL Mulher e hoje ser uma das favoritas de Valdemar Costa Neto para uma eventual chapa presidencial com o sobrenome Bolsonaro. O problema não é a atuação política em si. O problema é a coerência, né, que é bom, e a forma como isso se institucionaliza. Michele atuou nos bastidores e conseguiu um ministro do Supremo Tribunal Federal para chamar de seu. Atuando como uma política nata, depois de seu marido indicar Mendonça e Cássio Nunes Marques para o STF, Michele cobrou Lula o ano passado por não indicar uma mulher para a corte, quando ele indicou o Cristiano Zanin e o Flávio Dino. Pois agora, Lula pode deixar de ser tão personalista quanto foi na indicação de Zanin e tão calculista quanto foi na de Dino. O STF teve apenas 3 ministras mulheres em toda a sua história. Ellen Grace, nomeada em 2000, primeira mulher a presidir o Supremo. Carmen Lúcia, no cargo desde 2006, que também presidiu o Supremo Tribunal Federal e hoje preside o TSE, sendo responsável, inclusive, por conduzir o processo eleitoral até o ano que vem, e Rosa Weber, nomeada em 2011 e que se aposentou em 2023 e deixou um marco ao votar pela descriminalização do aborto até 12 semanas, abrindo um debate que ainda vai ser retomado. O julgamento foi interrompido por pedido de destaque de Barroso, que escolheu não pautá-lo em sua presidência. Barroso pode escolher apresentar o seu voto como ato final antes da aposentadoria e, neste caso, o seu substituto ou substituta não vota. Se for uma mulher, talvez ele se sinta compelido a deixar o voto para ela, né? Seria elegante. Vejam bem, não se trata de forma alguma de imaginar que mulheres são mais virtuosas ou mais merecedoras de uma toga, embora as ministras do Supremo que tivemos até aqui até sejam dignas desses elogios mesmo. Mas trata-se de uma representatividade mínima, de perspectiva, de equidade, de inclusão. A sociedade brasileira é feita de uma maioria de mulheres. Há 6 milhões de mulheres a mais do que homens no país. E há apenas uma na instância mais alta do Poder Judiciário. Quando Bolsonaro indicou Mendonça, falou que o ministro que ele indicasse teria de ser alguém de sua confiança, com quem ele pudesse tomar uma tubaína e tinha de ser terrivelmente evangélico para representar esse naco da sociedade na corte. A esquerda bateu forte. Lula escolheu Zanin também na base da confiança pessoal. Dino, idem. Nesses 3 anos, Lula indicou mulheres para outros cargos no judiciário, mas quando chega na corte mais alta, a preferência está novamente sobre 2 homens, Rodrigo Pacheco e Jorge Messias. O primeiro seria por razões de palanque eleitoral e para agradar Davi Alcolumbre. O segundo, que é o favorito, também é evangélico e supostamente abriria portas a esse público que é refratário a Lula. Eu duvido, tá? Me parece que as alas de direita das igrejas, amplamente majoritárias, o veriam como um evangélico esquerdista, que, segundo Sóstenes Cavalcante, a versão parlamentar de Silas Malafaia, corresponde a 5% do rebanho. Ainda que seja uma bravata, é uma aposta arriscada. Existem nomes qualificados de mulheres juristas que foram apresentados ao Planalto por entidades da área. Lívia Santana Vaz
promotora baiana, doutora em Lisboa, referência no combate ao racismo e à intolerância religiosa. Edilene Lobo, ministra do TSE, primeira mulher negra no tribunal. Daniela Teixeira, hoje no STJ, com longa trajetória na OAB. Dora Cavalcante, criminalista respeitada nacional e internacionalmente. Maria Elizabeth Rocha, presidente do Superior Tribunal Militar, primeira mulher no cargo em 217 anos, doutora em Direito Constitucional, defensora da igualdade de gênero. A Beth Rocha, inclusive, é uma das entrevistadas do nosso documentário, O Julgamento do Século. E o papo com ela na íntegra já está no ar. Recomendo muito. Não faltam quadros femininos de gente qualificada, pronta para o trabalho. Supondo que a confiança seja realmente um critério importante, o que talvez não devesse ser, mas nesses 3 anos, não teria sido possível para Lula construir uma relação de confiança, espera-se que nos termos institucionais, mas construir essa relação com uma mulher do direito? E para Janja, por que ela não construiu uma relação de confiança com uma jurista mulher? Fazer decreto centrado na atuação de Janja, nesse momento, é desperdiçar capital político. Esse capital deveria ser gasto na indicação de uma mulher ao Supremo Tribunal Federal. Deixa eu abrir umas aspas aqui. Muito obrigada pelo trabalho que vocês realizam, pela seriedade, por não estarem no jogo da internet que fomenta a polarização. Fecha aspas. Foi o que escreveu pra gente uma das nossas seguidoras, mas olha, ela não tá sozinha. Cada vez mais tem gente que reconhece que o debate público não precisa ser uma guerra, porque a democracia, ela se constrói com diálogo. Outro comentário. Sigo para ficar bem informado e fugir das bolhas de um e do outro extremo. Outro. O meio faz um trabalho excelente ao mostrar que existe um caminho diferente do Lula e do Bolsonaro. Mais um. A imprensa tem papel fundamental na proteção da nossa democracia. Vocês são incríveis. O meio existe para isso, para defender o direito de discordar, a liberdade de debater, o fortalecimento do pensamento crítico como ferramenta de futuro. Então, se você busca se informar com profundidade e liberdade, o meio é para você. Além dos conteúdos gratuitos, assinando o Meio Premium, você tem acesso a newsletters especiais, reportagens exclusivas e um streaming com catálogo exclusivo. Assina, você não vai se arrepender.